Olá, meus queridos! Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Luiz Dieter, especialista em seguros aqui no Canadá, e hoje a gente vai falar sobre um tema que o pessoal que está chegando agora no Canadá, os newcomers, não sabem e depois tem uma surpresa desagradável, né, Luiz? Exatamente. Qual que é o assunto? Bom, seguro aluguel. Você vem para cá, é normal que você alugue um imóvel, uma casa, um apartamento, e nesse período que você está morando de aluguel, você precisa ter a cobertura seguro aluguel. O que ela vai fazer por você? Ela vai garantir que você tenha cobertura em situações de acidente, por exemplo, um incêndio, ou um vazamento, tá? Ou um furto. Então, nessas situações que são as situações assim, mais comuns, você tem o seguro aluguel para proteger o quê? Você, os seus pertences pessoais e também a terceiros. Porque você imagina um vazamento prejudicar o teu vizinho de baixo, e você tem que pagar toda a, imóveis e a reconstrução do imóvel dele. Aqui no Canadá, todo esse tipo de serviço é caríssimo. Sim. Né? Você fazer uma reforma, pintar, assim, é totalmente diferente do Brasil. No Brasil você consegue lá um cara pagar pouco, o cara vai lá e faz a obra para você, mas aqui não, aqui tudo é caro. Então, se você tiver a infelicidade de ter um vazamento, um fogo, e você tiver que pagar isso para o teu vizinho, isso aí vai ser um grande prejuízo financeiro para você. E assim, existem alguns tipos, né, na verdade. Esse daí é para quem está alugando, mas existe também, a gente já comentou isso previamente num outro vídeo, mas esse é para quem está alugando. Quem compra também tem um outro seguro e o condomínio também tem. Explica isso rapidamente, a gente já falou um pouquinho, mas explica rapidamente para a gente fechar esse assunto aqui, né? É super importante falar sobre isso, porque são três figuras. Se você mora num condomínio, o condomínio, a empresa que administra aquele condomínio, ela tem uma policy de seguro que eles chamam de Master Policy. Então é a policy que vai cobrir o condomínio inteiro, todo o prédio, caso aconteça algum sinistro, algum problema. Mas o dono do imóvel, o dono individual, ele também tem que ter a policy dele. Por quê? Porque se tiver algum problema que seja da culpa dele, um problema elétrico, alguma coisa do tipo, ele precisa ter o seguro para cobrir aquele dano que ele causou. E o inquilino, que é a terceira figura, que é a pessoa que está alugando do dono do imóvel. Então, por quê? Porque o problema, a culpa pode ser sua, pode ser do inquilino. Uma negligência sua, né? Exatamente. Então, quando tem um fogo, você pode ter três culpados. Você pode ter o inquilino, você pode ter o dono do imóvel e você pode ter o condomínio. Então, vai ser averiguado aquilo ali e vai ser definida a culpa. E essa pessoa culpada, ela vai ser responsabilizada. E ela tendo seguro, ela fica tranquila, porque ela vai cobrir os outros. Basicamente o seguro te garante que quando a culpa for sua, você não vai pagar nada. Exatamente. Na verdade, você paga mensalmente uma pólice de seguro, e como toda pólice, tem a parte da franquia. Tem a franquia, né? Então, mesmo que aconteça um acidente, você pode ter uma franquia. O mais comum aqui é ter uma franquia de 500 a $1.000 para seguro aluguel. O mais comum que eu vejo é $1.000. A franquia também, dependendo da franquia, o seu valor mensal diminui também. Exatamente, né? Exatamente. Então, você escolhendo uma franquia de $1.000, alivia um pouco na tua mensalidade do seguro aluguel. Sim. E aí você consegue, sabendo que o dia que você precisar acionar a policy, você paga os $1.000 ou os $500 e a seguradora paga todo o resto. Tá? Então, acho que é legal falar agora sobre as coberturas. Né? Quais são as principais coberturas do seguro aluguel? Então você vai primeiro ter uma cobertura para os teus pertences pessoais, que a gente chama de contents. Então, quando você muda, você compra móveis, você vai lá na IKEA, compra móveis, compra TV, você tem as suas roupas, você tem teus objetos pessoais, relógio, laptop, iPhone. Tudo isso, ele pode sofrer uma perda em caso de um acidente, de um vazamento. Então, caso isso aconteça, você tem a tua pólice, você define um valor que você quer de cobertura, pode ser $20.000, pode ser $30.000, e no caso do sinistro, do acidente, a seguradora vai e reembolsa você de tudo que você pagou para você ter aquele teu ambiente. Você não vai precisar detalhar o que você tem. Você tem um iPhone, tem sei lá o que, não precisa. Excelente pergunta. A seguradora, ela na hora de reembolsar você, ela vai pedir para você fazer uma lista dos teus bens. Tá. Então, caso você queira ser super planejado, que eu conheço alguns clientes que são,
eles têm numa folha simples listado o que eles têm de bens dentro da casa e um valor estimado daquele bem, para que ela possa comprovar, e a seguradora ela vai olhar aquilo ali com bom senso, né? Então é uma maneira que você tem de você listar os teus bens. Mas você vai ter que comprovar de alguma forma? Não. Coisa que não dá para comprovar. Não, e dependendo das situações, fotos, etc., podem ser... te ajudar a você comprovar com a seguradora o que você tem. Mas normalmente é uma lista normal, simples. Entendi. E deixa eu te perguntar, isso não estava nem na pauta aqui, mas é uma dúvida que me surgiu, tá? E ela é até legal para a gente comparar o Brasil com o Canadá. No Brasil existem alguns seguros que você tem direito a, por exemplo, encanador. Aqui não existe isso, né? Aqui não. Aqui você contrata o teu seguro, tá bem específico ali o que ele é coberto, tá? E geralmente são essas 3 coberturas que eu vou comentar agora, que é de contents, para proteção dos teus bens pessoais. Entra o segundo item agora, que é liability, que é responsabilidade a terceiros, que eu diria que é o problema maior de todos os tipos de seguro, você precisa ter sempre liability. Sim. Tá? Porque é isso que te quebra as pernas. Que é isso que pode resultar na tua falência financeira. Pois é. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum no Canadá. Você mora numa casa, aí você vai você vai podar a árvore do teu terreno, e aí você faz alguma coisa errada, a árvore vai, inclina, cai no vizinho e acaba com o telhado dele. Isso daí não é uma coisa incomum, não, tá? Eu já ouvi essa história, inclusive. No condomínio que eu moro, tá? Já caiu uma árvore numa casa. Pois é. Foi assim, foi um caos. Aconteceu. Por quê? Porque onde você mora é entendido que aquilo ali é uma área que é sua responsabilidade. Você tem que tomar conta dali, tá? Inclusive, eu vou contar outro caso. Você pode ter um quintal na tua casa e aí vamos supor que você tem um buraco lá, que as crianças brinquem num buraco. Aí um dia entra uma pessoa que vem fazer um serviço para você, um jardineiro, ele não vê aquele buraco, cai ali e quebra a perna. A culpa é sua. A culpa é sua. Olha, você é responsável, exatamente. Então, quando você tem uma fazenda, quando você tem lugares até que tem mais risco, você tem que botar placas, você tem que cercar e você tem que ter o liability. Por isso que eles são muito chatos com isso, né? Eles prestam muita atenção, tomam muito cuidado. E uma coisa muito comum, assim, os brasileiros que vêm pela primeira vez acabam ficando em apartamento, né? Isso. É uma coisa mais comum. Uma coisa que acontece muito, e eu já vi vários casos, tá? É de vazamento do seu apartamento, vazamento da máquina de lavar. Vaza lá no de baixo. Mas isso é simples. Isso, dependendo do que aconteceu, o custo disso é uma fortuna, né? Com certeza. E aqui a gente tem uma configuração diferente no Brasil, né? No Brasil, dependendo da família, você pode ter uma empregada que fica em casa o dia inteiro, então ela vai localizar o problema ali, vai te ajudar. Sim. Mas aqui os dois estão fora, um está estudando, o outro está trabalhando, as crianças estão no colégio. Se tiver um vazamento, ninguém vai lá olhar. E aí vai piorando o problema. Vai piorar, você só vai saber no final do dia. Você só vai saber nem no final do dia, você vai saber quando já ferrou tudo. Assim, se for um vazamento interno, nossa, assim, a destruição do negócio, a perda é enorme. Assim. E aí a gente, usando esse exemplo mesmo, a gente entra na terceira proteção importante. Você chegou no teu imóvel, teve um vazamento e que ele impossibilita que você fique no imóvel. Danificou tudo. Você vai ter que ficar 6 dias fora do apartamento, 10 dias fora do apartamento para fazer uma reforma. Quando você tem o seguro, você tem a cobertura que a gente chama de Additional Living Expense, que é uma ajuda de custo. Tá? Então você aciona a seguradora, você fala, olha, eu tive um acidente aqui no meu imóvel, eu não vou poder ficar aqui, teve uma vistoria, eles falaram que eu vou ter que ficar fora, então eu vou para um hotel. E aí a seguradora ela tem definido valores que ela vai te ajudar a você pagar aquele hotel e todas as suas custas relacionadas àquela mudança da tua rotina. Entendi. Por exemplo, se você vai ter que pegar um táxi, porque aquele hotel não está perto do teu Skytrain e etc., esse custo, desde que seja plausível, né? Sim. A seguradora vai reembolsar para você. Isso é opcional ou todos os seguros têm isso? Isso já vem. Já vem, todos têm isso? Tá. Todos os seguros têm esses 3 itens? Tem esses 3 itens. Mais ou menos valor, mas todos isso, E aí o que você mexe na apólice são os valores. Por exemplo, e aí a gente vai entrar num outro ponto importante. Tem pessoas que vêm para cá
que tem particularidades, como todo mundo. Então, por exemplo, você pode ter câmeras de filmagem e câmeras de retrato caríssimas, 10 mil dólares, 8 mil dólares. Então, esses itens, eles não vão estar cobertos 100% na apólice normal, comum de seguro aluguel. Entendi. Então, você precisa, que a gente chama de agendar, você precisa adicionar elas na tua apólice. Então, você vai falar para o teu broker, olha, eu tenho XYZ que é caro, modelo tal, marca tal, e etc. E aí, o certo é você adicionar isso na tua apólice, você vai pagar um valor a mais por isso, mas você sabe, se tiver um problema, um furto, um fogo ou um vazamento, vai ser coberto. Até quando a gente fez, né, a gente fez o seguro aqui da nossa casa, perguntava lá, né, se tinha obra de arte, né, também todos esses detalhes. Né? Porque as apólices, é óbvio que elas vão variar de seguradora para seguradora, mas no geral, elas têm pré-definidos alguns valores máximos para pagar. Por exemplo, tem seguradora que vai definir que paga para uma bicicleta até 500 dólares. Aí você tem uma bicicleta Ultra Master Mega que custa 5 mil dólares, né? Tem seguradoras que definem para joias um teto também. Então, se você tem um Rolex de 25 mil dólares, você tem que agendar esse teu Rolex na apólice. E é muito comum aqui, vou dar um exemplo muito assim, canadense, que eu atendo também muitos clientes canadenses. É muito comum a pessoa ter anel de casamento, brincos, coisas assim que a mãe deu. De valor sentimental, né? Exatamente. Então, no caso de joias, você tem que pedir para um profissional avaliar aquela joia. Você anexa isso na seguradora. A seguradora, enfim, acatando isso, ela vai te dar o valor a mais que você vai pagar. Feito isso, aquele anel, brinco, etc., ele está coberto. Entendi. O que acontece muito aqui? Pode ter furto, então pode sumir o anel, tá? E aí você faz um boletim de ocorrência na polícia e depois a seguradora vai e reembolsa você. Então, tem alguns itens que são comuns, né? Então, joias, bicicletas, tem muita gente pra cá, inclusive brasileiro, que tem bicicletas caríssimas. Sim, eu conheço vários. Você mesmo, Diego? Isso aí, então tem bicicletas caras que você precisa adicionar elas na tua apólice se você tem amor à bicicleta e ao dinheiro que você pagou por ela, né? Pois é. Porque uma coisa que é uma dica muito legal, pessoal, que muita gente não sabe, é que você pode pegar a tua bicicleta e trabalhar lá em downtown, e aí se roubarem a tua bicicleta em downtown, você pode usar o teu seguro aluguel para pagar por ela. Não é só o furto dentro da tua casa. Isso é interessante. Olha só, você tá... Na verdade, esse seguro é para os seus objetos de valor. Então, mesmo se estiver fora... Exatamente. Desde que você, obviamente, você tem que comprovar para a seguradora que você teve cuidado. Né? Sim, então, por exemplo, se você chegou em downtown, deixou a bicicleta lá encostada, sem corrente, sem nada, e nem tem como comprovar isso, fica mais difícil de você comprovar para a seguradora isso. Mas você vai ter que pagar a franquia. Você vai ter que pagar a franquia. Ou seja, pode ser que não compense. Pode ser que não compense. Isso é um ponto muito interessante, porque para você definir se você quer a franquia de 1.000 dólares, se você quer a franquia de 500 dólares para o teu seguro aluguel, e você saber se você quer acionar, porque sempre quando você aciona a seguradora, você cria um histórico com a seguradora. Sim. Então, quando o cliente liga para mim e fala, olha, aconteceu isso e etc., eu faço o cliente pensar para ver se aquilo realmente vale a pena acionar. Porque vai subir, depois seu seguro acaba subindo, é isso? No Canadá é muito comum, as seguradoras elas se conversam, tá? E elas sabem, elas sempre vão procurar saber o histórico. Então, se eu estou mudando de uma empresa para outra, pode ser que essa outra pergunte, por que o Luiz está mudando? Aí eu, como broker, vou ter que explicar, olha, está mudando por conta de preço. Então, ela vai fazer várias perguntas para entender por que quer mudar, e ela pode até ver se essa pessoa já usou o seguro no futuro, no passado. Entendeu? E aí ela vai definir, o Luiz já teve 2 situações que ele acionou a pólice, esse cara... vai dar problema. Vai dar problema, eu vou botar uma sobretaxa para ele. Entendi. Entendeu? Então, é sempre bom pensar, a gente tem o seguro, para usar, concordo,
mas também tem aquela pessoa que quer usar para tudo. Toda hora, né? Exatamente. Tô pagando mesmo, vou usar. Tô pagando, vou usar. Mas tem um lado negativo, que as seguradoras vão criando histórico ruim seu. A ideia é a seguinte, você paga o seguro para não usar, né, na verdade. Exatamente. Você tem que pensar assim, a gente brasileiro, eu tenho essa dificuldade, tá, Luiz, também, tô falando, tô me incluindo nisso. A gente, não, tô pagando, vou ter que usar de alguma forma. Você tem que pagar, você tem que botar isso na cabeça, você paga para não usar, não quero usar nunca na vida. É isso, né? E quando for usar, são para situações realmente importantes, porque eu vejo muita gente não tomar uma decisão para não comprar o seguro ou tomar uma decisão para comprar o mais barato possível, sim, porque ela não consegue entender o tamanho do prejuízo que pode acontecer. A pessoa pensa que são pequenas coisinhas, então sim, não vai ser nada. Sim. E não, assim, acontecem realmente coisas sérias. Eu tive uma cliente que me ligou há um tempo atrás falando que os sprinklers do apartamento dela foram acionados erroneamente e literalmente deu perda total no imóvel. Nossa! Sério? Olha só! Perda total. E aí? Na verdade não era uma cliente, foi um brasileiro que me ligou me contando essa situação. Eu só dei uma assistência porque não era minha cliente, mas a pessoa estava desesperada porque o sprinkler acionou erroneamente. E aí teria que ver de quem era a culpa, né? Mas ela foi prejudicada. E aí, assim, ela tinha seguro ou não? Não, aí eu não vou entrar nesses detalhes como não era minha cliente, mas vale a reflexão, porque aí vai ter que se investigar de quem era a culpa. Sim. E aí quem é o culpado tem que ter um seguro para cobrir o prejuízo que deu no apartamento dela. Porque podia até ser culpa dela, eventualmente, né? Assim, o sprinkler, alguma coisa queimou a comida, sei lá. Não sei, acontece, né? Porque, você quando é inquilino, você tem as suas responsabilidades de manutenção do imóvel. Sim. Então, existe uma linha tênue ali entre o que é a responsabilidade do inquilino de fazer a manutenção do imóvel, a responsabilidade do proprietário também de fazer a manutenção do imóvel e a responsabilidade do condomínio de fazer a manutenção das áreas comuns. Sim. Então, todo mundo tem obrigação. É barato. Vamos falar só um pouquinho de ordem de grandeza para o pessoal ter uma ideia? O seguro aluguel ele é mais fácil falar de preço. Então vamos dizer que numa média você vai pagar $25 mensais, tá? Para uma cobertura básica, simples. É óbvio que você pode incluir coisas extras, você pode incluir esses objetos mais caros, você pode incluir earthquake, que é uma preocupação muito grande aqui, né, no Canadá. Então tem pessoa que tem preocupação com earthquake. Então você precisa adicionar isso na tua pólice. E você tem que ver também o que o condomínio cobre e o que ele está devendo, né? Também assim, o que seria interessante você fazer, não é isso? No caso do aluguel, não tanto. Terremoto o condomínio não cobre, eventualmente? O terremoto depende da pólice master do condomínio. Tá? Então, você tem que estudar. Você tem que saber. Então, por exemplo, por isso que a gente comentou que tem que ler, né? Se você compra um imóvel e você faz agora parte daquele condomínio, você tem que ir ler a pólice lá master e saber o que está coberto e quais são as requisições para você, proprietário, de seguro. Tá? Então eles vão te entregar um documento e vão falar, olha, você precisa ter um home insurance com essas especificações. Como acontece aqui, de pessoa que você aluga o imóvel, eles te dão um welcome package aqui e falam, olha, Luiz, beleza, o imóvel agora é seu, você pode, enfim, alugar, tá com você, mas você precisa ter um seguro aluguel. Você precisa respeitar essas regras. Você não pode fazer barulho, você não pode isso, não pode aquilo. Você estuda as regras. Exatamente. E um ponto antes de fechar que é importante, que me veio na cabeça agora. Quem tem animal, cachorro, pode ter uma situação que o cachorro morda alguém. Olha só. E isso aí é um liability, isso aí é um danos a terceiros. Já está incluído também nesse seguro. Exatamente. Então você tendo um animal, você também tem esse risco de acontecer alguma coisa, né? Não só uma mordida, vai que o animal só simplesmente assusta alguém, a pessoa cai no chão, você está exposto. Né? Então você tendo essa policy de liability, você dorme sossegado. Muito bom. Bom, tem muita coisa aqui, o vídeo ficou longo, eu tinha até mais algumas dúvidas, mas como o vídeo está longo, vamos deixar para um próximo. Luiz, quem se interessou, como é que faz? Pessoal, entre em contato no meu Instagram, luizdieter_insurance, tá? Eu faço muito conteúdo no Instagram, vocês podem me acompanhar lá, inclusive eu falo do cotidiano de Vancouver também. Me segue também no Facebook, Luiz Dieter Seguros Vancouver.
tá? E eu vou criar um link específico para o Canadá Diário, que eu peço que vocês cliquem nele para mandar as informações que vocês querem para eu poder retornar para vocês e dar o atendimento que vocês precisam. É o primeiro item que você está vendo na descrição do vídeo e vale a pena, a gente recomenda, a gente tem seguro com o Luiz e a gente recomenda. Maravilha. Perguntem suas dúvidas aí que o Luiz vai voltar aqui para nos elucidar. Com prazer. Agradecer mais uma vez, Luiz. Agradeço você. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Isso aí, pessoal. Um abraço. Adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Tchau.